Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e principalmente que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, tarde bastante movimentada nos bastidores aí de São Januário. A gente vai falar bastante aqui sobre a parceria que o Vasco da Gama anunciou hoje no seu site oficial. Vamos abordar aqui a repercussão do jogo de ontem contra a Portuguesa da Ilha, torcida do Vasco bastante empolgada, o treinador Zé Ricardo já pensando aí na partida contra a equipe do Botafogo. O Zé Ricardo que vai ter problemas aí para poder escalar a equipe vascaína. Vamos falar muito aqui sobre atualizações envolvendo a situação de reforços. Disse no plural porque o Vasco anunciando aí 3 atletas e um dia de bastante contraste, pessoal. A gente viu o Jorge Salgado aparecendo hoje no Twitter para poder atualizar a situação da SAF, enquanto um diz que o Vasco da Gama é inviável e só vê a SAF como solução pro Vasco da Gama. O Levenciano hoje postou lá no seu Instagram e uma coisa que chamou a atenção: ele esteve com investidores ingleses hoje, investidores que estão dispostos a investir capital no Vasco da Gama sem o Vasco da Gama virar SAF. E é um projeto formidável, sensacional. E digo mais, projeto somamos aí sendo aprimorado para aquilo que a gente vai encontrar no futuro. Pensando no futuro, o futuro se faz agora. Os golpistas vão deixar a terra arrasada sem dúvida nenhuma. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva. Principalmente o senhor, a senhora que está descontente com o atual momento qual o Vasco da Gama vivencia, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Bem, rapaziada, hoje o Vasco da Gama assinou aí uma parceria. O site oficial do Vasco da Gama fez uma publicação hoje. A FanUber agora é parceira do Vasco da Gama. Bem-vinda aí ao Vasco da Gama. O Vasco ainda não disse quais serão os benefícios que nós iremos ter com esta parceria, mas bem-vindo aí se for para agregar ao Clube de Regatas Vasco da Gama. E o torcedor do Vasco naquele frenesi, e eu entendo torcedor do Vasco, muito tempo que o Vasco não faz uma campanha tão boa assim no campeonato estadual do Rio de Janeiro. 2 anos que o Vasco não se classifica para as semifinais e o caminho aí já foi dado aí pelo menos pela metade. A gente chega aí na 6ª rodada como líder no campeonato carioca e é o seguinte: o técnico Zé Ricardo já projeta o jogo para domingo contra a equipe do Botafogo. E ele tem dúvidas aí. Isto porque o Yuri Lara segue como dúvida para essa partida. A gente sabe que se o Yuri Lara não ficar pronto para o jogo, deverá jogar o Matheus Barbosa. Outra novidade no time é que o Everton está suspenso e aí o Léo Matos deverá jogar. Vai ser o primeiro jogo aí no ano
para o Vasco medir forças aí. Deverá ser o jogo mais difícil que a gente teve até aqui no campeonato estadual contra a equipe do Botafogo. Sorte para os nossos atletas e para o Zé Ricardo. E dando uma atualizada aqui na situação envolvendo os reforços, hoje o Zé Gabriel se despediu aí da torcida do Internacional em suas redes sociais. O Vasco anunciou aí a contratação mesmo do Quinteiro. Assim como vem o Quinteiro, vem também o Luiz Henrique. E ambos os jogadores estão vindo para o Vasco da Gama aí, com os salários sendo pagos pela metade aí pela equipe do Fortaleza. Inclusive o Quinteiro chega aqui no Rio de Janeiro no sábado. Certo, pessoal? Sorte aí o Vasco investindo no sistema defensivo. E hoje o Jorge Salgado, ele veio a público, né? Ele resolveu aparecer e publicou lá no Twitter. Abre aspas para ele. Tivemos a sequência do trabalho do grupo de acompanhamento para debater os aspectos da SAF. Mais novidades em breve. Jorge Salgado, a única solução que ele viu para o Vasco da Gama foi a situação aí da SAF. O Vasco que tende a adotar aí um projeto aí de SAF, onde o investidor terá 90% e o clube vai ficar com apenas 10% aí com relação às ações aí do Vasco da Gama, certo? Então Jorge Salgado quer se desfazer, quer terceirizar responsabilidades. Um aventureiro que eu vou contar aqui só mentiu para você, torcedor do Vasco da Gama. Enquanto isso, hoje a gente viu o Levenciano. O Levenciano hoje se encontrou com o Oliver Ward, né, o CEO lá da First Access Sports, né? E é o seguinte, ele falou bastante sobre o futuro do Vasco da Gama. O Levin que está aí aprimorando o projeto Somamos aí para as necessidades as quais ele vier encontrar quando assumir o Vasco da Gama. A gente sabe que vai ser uma terra muito mais arrasada do que quando o Campelo deixou o Vasco da Gama. E além do Levin ter conversado hoje com o Oliver, ele teve com o Hugh Rosen, né, um dos maiores investidores, empresários ingleses. Cara, e é o seguinte, o projeto que esses caras têm aí pro Vasco da Gama é sensacional. É aquele mesmo grupo lá que está por fazer aí a situação do estádio de São Januário naquele modelo lá da caravela de São Gabriel. E o Levin mandou o recado e disse: o futuro é construído agora. A própria fonte é o Instagram de Luiz Roberto Levenciano, que há 2 dias atrás estava doente, não está 100% ainda, mas que tem demonstrado amor, apreço e respeito para com a instituição. Enquanto o seu Jorge Salgado está aí bem de saúde aí, certo? Quer vender o Vasco. O Levin está lá mesmo lutando 100%. Ele está simplesmente tentando arrumar capital, recurso, né, para colocar o Vasco no lugar aonde o Vasco da Gama merece. E o principal, sem o Vasco da Gama virar empresa aí, respeitando você, torcedor do Vasco. Então, parabéns ao Levenciano, e fica destacado aqui a diferença de amor de um para outro, certo? Então, coisas boas estão por vir aí. Valeu, pessoal, muito obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu, abraço.